Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje, Jesus passa e chama Mateus, o apóstolo Mateus, o evangelista Mateus, que nessa ocasião estava sentado na coletoria de impostos. Ele passa e chama, um chamado simples, breve, objetivo: segue-me. E Mateus se levanta e segue Jesus. E é curioso essa reação, ou curiosa essa reação de Mateus, essa atitude de Mateus. Como é que ele, a partir de um chamado, de uma palavra tão breve, tão simples, embora objetiva, tem coragem de deixar a sua coletoria de impostos e seguir Jesus? Tão rápido, tão imediato, de maneira assim tão decidida também. Nós precisamos entender que Mateus já estava nutrindo no seu coração, desejando no seu coração este encontro. Mateus não era feliz. Quem vive no pecado não é feliz. Quem vive no pecado não vive bem. É uma ilusão achar que as pessoas que estão no pecado ou nadando no dinheiro fruto da corrupção ou do trabalho sujo, essas pessoas são felizes. Não são. Elas podem até fingir felicidade, elas podem até fazer propaganda de que são felizes, dizendo aos outros que a vida que elas levam, e aqui a gente pode ampliar um pouco mais a reflexão, não só em relação à corrupção, mas também a qualquer tipo de pecado, a prostituição, por exemplo, uma vida desregrada, bebedeiras, ao apego aos bens materiais, enfim, todo e qualquer tipo de pecado não traz felicidade. Mesmo que as pessoas façam propaganda de que estejam felizes, existe um vazio existencial muito grande, um vazio no coração, na alma, muito grande. E embora pareça óbvio para os cristãos esta verdade que eu acabei de dizer, na prática nem sempre, porque não raras vezes, muito parecido também com o povo que estava lá peregrinando pelo deserto e que ficava lembrando das cebolas do Egito e da carne do Egito, que não tinha, mas lembrava. Então não raras vezes os que estão na caminhada da fé ficam pensando: meu Deus, parece que eu era mais feliz quando eu não estava aqui, parece que eu tinha menos tribulações, menos problemas, mais momentos felizes, mais momentos alegres, de diversão, etc. Vocês já devem ter escutado isso, eu já escutei isso inúmeras vezes, pessoas em crise, porque na caminhada percebem de maneira errada que a vida anterior era melhor, ou parecia ser melhor. É uma ilusão, é uma mentira, é uma distração do demônio, uma armadilha do demônio. Então quem está no pecado não está feliz, e Mateus não era feliz, não vivia bem, e por isso ele nutria, ele desejava, ele alimentava também este encontro que finalmente aconteceu. Provavelmente ele escutou falar de Jesus, que estava curando doentes, fazendo bem a tantas pessoas, falando coisas bonitas, mas não só bonitas, mas profundas, verdadeiras, palavras que estavam tirando as pessoas do desespero, do medo, da angústia, apesar de tantas circunstâncias difíceis que aquele povo vivia, como por exemplo a opressão romana. Mas estava trazendo esperança, trazendo alegria,
trazendo entusiasmo. Pelo visto, de fato, o Messias chegou. Então, esse momento chegou. E quando o momento chegou, Mateus não titubeou. Ele levantou da coletoria de impostos, ou seja, deixou o seu pecado, deixou a sua postura, a sua posição, a sua atitude de pecado e seguiu Jesus Cristo. Usando o nosso linguajar, agarrou a oportunidade que passou na porta. Ele não deixou a oportunidade ou a graça passar. E então nós sabemos o que aconteceu. Estando lá na casa de Mateus, Jesus também sentou-se à mesa com outros pecadores e aí começou a cobrança. A cobrança daqueles que não pensam na vida cristã ou na vida com Deus como um encontro, mas como uma obrigação. Apenas um segmento de leis e nada mais. Nós sabemos que tudo o que está determinado na Sagrada Escritura, todas as prescrições, todos os mandamentos, servem a esse propósito, para que nós possamos nos encontrar com Deus, para que na nossa caminhada, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nós saibamos ter um encontro com o Senhor, aproveitar as ocasiões para ter um encontro com o Senhor. Em resumo, toda a lei, todos os mandamentos servem para a nossa salvação, para nós nos unirmos a Jesus, para nós chegarmos ao céu, servem para isso, porque o desejo de Deus é de salvar a todos, mas todos precisam de um encontro e todos precisam de dizer o seu sim, todos precisam deixar o seu pecado. Então, estando lá na casa de Mateus, começaram as cobranças. Jesus senta com os pecadores, e Jesus então diz: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Então eu vim para os doentes, ou seja, para os pecadores, ou seja, para aqueles que entendem que precisam de salvação. E nós então podemos nos fazer essa pergunta: Jesus veio para mim? Da parte dele eu sei que sim, mas eu já entendi que eu preciso dele como qualquer pecador, como todo e qualquer pecador, porque eu sou também como todo e qualquer pecador. Será que eu também não me coloco às vezes na postura desses que ficam criticando Jesus, dizendo que ele anda com os pecadores, dizendo que ele acolhe todo mundo sem distinção, dizendo que ele deveria ter critérios mais exigentes, que ele não deveria andar com qualquer um? Será que às vezes eu não me coloco nessa posição, na prática, dentro da igreja também, discriminando pessoas, excluindo pessoas, dizendo fulano e ciclano não deveriam estar aqui? Certa vez, uma mulher que tinha problemas na área da sexualidade, começou a frequentar a paróquia em que eu estava. Começou a frequentar, mas com muitas tatuagens, cabelo curto, cheio de piercings, né? Então, assim, aquela aparência também um pouco revolucionária. Mas estava participando da missa. Começou, ia todo domingo, sentava lá no último banco. E uma senhora muito piedosa, uma pessoa muito de Deus, que reza o terço todo dia, que vai à missa muito mais, ia à missa muito mais do que ela, muito mais anos do que ela tinha de vida, disse para ela: aqui não é o seu lugar, minha filha, você está no lugar errado, você tem que ir embora. Falou isso para ela. E isso acontece, às vezes não tão diretamente assim, mas indiretamente. A gente vai dizendo: você serve, você não serve, você presta, você não presta, você deveria estar aqui, você não deveria estar aqui. Não, todos deveriam estar aqui,
Porque se todos não devessem estar aqui, eu também não deveria estar. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou miserável como todos, né? E estou procurando a mesma fonte salvadora. É claro, voltando no início do Evangelho, todos precisam também tomar a decisão de deixar o pecado. Porque se não deixar o pecado, também não há um encontro permanente, um encontro verdadeiro, um encontro definitivo. Mas às vezes, as pessoas precisam de ter um encontro, ou seja, aquele encontro mais imediato, aquele encontro mais cotidiano, aquele encontro que acontece na missa, num retiro, escutando uma música, através da nossa intercessão. Todos precisam deixar o pecado. Todos precisam tomar essa firme decisão. Como Mateus, que percebeu o seu vazio existencial, desejou esse momento, viu que não era feliz e agarrou a oportunidade. Porque também, é claro, acontece de muitas vezes as pessoas perceberem tudo isso, saberem que não estão bem, mas não agarram a oportunidade, não tomam a atitude, não cortam na carne, não arrancam o mal pela raiz, não têm essa capacidade, essa coragem, essa força. Isso acontece, de passar a vida se lamentando porque minha vida não vale nada, porque eu sou infeliz, porque não sei o quê, porque minha família é toda brigada, porque a minha família só pensa em dinheiro, porque nós não nos damos bem, meu marido, minha esposa, meus filhos, e aquela lamentação, mas também não dá um passo, não reza um terço, não frequenta a missa com constância, não se confessa, não faz nada para sair daquela situação, quer que a situação se resolva sem o esforço de deixar a coletoria de impostos. Isso não vai resolver, não vai acontecer. Se eu não me esforçar para deixar a coletoria de impostos, a minha vida não vai se resolver. Eu não vou ter um encontro com Deus. Eu não vou me santificar, as coisas não vão melhorar. Isso não é mágico. Deus, Ele requer de nós a colaboração, porque Ele não salva ninguém por decreto. Ele não arranca ninguém da coletoria de impostos por decreto. Quem poderia ter feito isso era o imperador. Ele poderia ter mandado arrancar Mateus dali. Mas não pelo bem de Mateus, né, mas por outras finalidades, por decreto. Jesus não faz isso, Ele convida, Ele passa e convida, Ele passa e chama, e nós precisamos atender. Agora, eu volto àquilo que eu estava falando. Para que o encontro definitivo aconteça, às vezes, na vida de um e de outro, porque nós somos também diferentes e temos também um tempo diferente, precisa acontecer vários encontros. Não só esse, onde Jesus passa e chama, deixa tudo e me segue, mas aquele que aconteceu lá na mesa. Porque estando à mesa com Mateus, também aconteceu ali um encontro. E de encontro em encontro, aconteceu então um encontro definitivo, que santificou Mateus, que transformou a vida de Mateus, que levou Mateus para o céu. Queridos irmãos, neste dia, vamos pedir ao Senhor nas nossas orações, que nós tenhamos a coragem, primeiro, de admitir que sem Deus nós não somos nada, que nós precisamos dEle. De admitir que viver no pecado, viver longe de Deus é uma tragédia, é uma desgraça. E nós não podemos cair na tentação do demônio de achar que uma vida sem Deus é melhor, ou que a nossa vida passada estava melhor. Longe de Deus, longe da Eucaristia, longe dos sacramentos. Então que tenhamos a coragem de admitir isso, e não cair na sedução do demônio, nem mesmo em pensamento. E segundo, que tenhamos a coragem então de dar os passos que precisamos dar. O Senhor passa hoje e nos chama, segue-me.
É um chamado objetivo, um chamado forte, eficaz, objetivo, simples. E nós precisamos tomar a atitude, dar o passo na fé e deixar o nosso pecado, deixar o nosso comodismo, deixar as nossas seguranças, deixar aquilo que nós achamos que é bom, que é certo, que é justo, para dar o passo na fé e mergulhar na vontade de Deus, no caminho que o Senhor propõe para cada um de nós. Vamos pedir essa graça ao Senhor, a coragem de dar o passo que precisamos dar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.